Vou falar também sobre o Palmeiras, com o Richard Rios sendo obrigado a se desculpar com um torcedor para que a coisa não fique pior. Preciso falar também sobre um zagueiro do Palmeiras na mira do Botafogo, as últimas do mercado, bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar agora sobre uma polêmica envolvendo o Palmeiras. O Verdão venceu o Cerro Porteño por 1-0 e manteve 100% de aproveitamento nos jogos da Libertadores, 6 pontos conquistados em 6 possíveis. Mas o Richard Rios, que foi o autor do gol da vitória e o melhor em campo, precisou se desculpar várias vezes com o torcedor. Tudo porque, ao marcar o gol da vitória, ele fez o sinal de silêncio para os torcedores que estavam no Allianz Parque. A partir daí, ele passou a ser vaiado toda vez que tocava na bola. Xingamentos, protestos e tudo mais. Richard percebeu que a coisa ficou ruim e, ao ser substituído no segundo tempo, começou seus pedidos de desculpa. Depois da partida, ele se dirigiu a torcidas organizadas e reforçou o pedido de desculpas no vestiário, pós-jogo. Em entrevista, também falou que não é disso, que estava arrependido, que não tem esse tipo de comportamento e acabou se deixando levar pela situação, mais uma vez reforçando seu pedido de desculpas pro torcedor. Pelo que eu percebi no estádio, a coisa ficou mais ou menos bem resolvida entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais, muitos cobrando uma grande atuação contra o Corinthians. Jogo do próximo sábado na Arena Barueri, eles lembram que o Richard Rios falhou em pelo menos 2 dos últimos 3 clássicos contra o grande rival, que se sagrou campeão paulista em cima do Palmeiras. Só para completar em relação ao Verdão, pior público do Palmeiras na Libertadores no novo Allianz Parque, 24.530 torcedores. Tá muito claro que a Leila Pereira errou na precificação dos ingressos. Mas talvez a pior notícia da noite tenha sido a luxação no ombro esquerdo do Rafael Veiga, que vai precisar passar por novos exames médicos. Já Naves, zagueiro que pertence ao Palmeiras, segue forçando a barra para se mudar para o Botafogo. O Palmeiras não está muito convencido de que esse negócio pode ser interessante. Por falar no Palmeiras, quero te contar que o Botafogo demonstrou interesse na contratação de um atleta alviverde. Botafogo busca um zagueiro e fez uma consulta nos últimos dias para a contratação do zagueiro Naves, empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Palmeiras já descartou o negócio, apesar de não ter muitos planos em relação ao Naves. Jogador formado na base, que tinha enorme expectativa, mas que acabou perdendo um pouquinho de espaço. Ele quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, o negócio não aconteceu, porque o Palmeiras exigia uma compensação financeira para o negócio em definitivo. Assim como o Botafogo, Red Bull Bragantino também pretendia levar o jogador por empréstimo. E nessas condições, o Palmeiras prefere continuar com o seu atleta. Importante destacar que Botafogo e Palmeiras não têm feito muitos negócios. A relação entre a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e o dono da SAF do Botafogo, John Textor, é péssimo. Eles inclusive já trocaram acusações, já não se xingaram, mas se atacaram publicamente, e dá para dizer que enquanto eles puderem evitar fazer negócios, eles evitarão. Naves, que na atual temporada soma 9 jogos, todos pelo Campeonato Paulista, também foi apontado como possível reforço do Grêmio e do Cruzeiro, mas não se transformou em proposta. O último jogo do Naves com a camisa alviverde, justamente contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Quero falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos nessa quarta-feira os duelos da terceira fase. São 16 confrontos. E dá para dizer que o time que teve menos sorte entre os clubes do pote 1 foi o Palmeiras, que costuma ter sorte, mas dessa vez vai pegar um representante da Série A do outro lado, o Ceará. É óbvio que o Ceará deu muito mais azar do que o Palmeiras, mas entre todas as opções disponíveis no pote 2 eu classifico o Ceará como mais complicado. Confronto de times da primeira divisão. Também vejo muito equilíbrio, talvez até mais, no duelo entre Red Bull Bragantino e Criciúma. Já o Corinthians pega o Novo Horizontino, duelo que foi visto no Campeonato Paulista. Já o Vasco pega o campeão paranaense Operário, o Fortaleza faz clássico nordestino contra o Retrô, enquanto o Fluminense pega a Aparecidense, o Botafogo encara o Capital e o Inter pega o Maracanã. Para mim, esses três, Fluminense, Botafogo e Internacional, os maiores sortudos desse sorteio. O que você pensa sobre esse duelo, todos esses duelos, esses 16 duelos de terceira fase? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para apontar seus favoritos e também azarões, beleza? Eu acho que como personagem, eu estava até brincando que o Mancini tem... O G4 é especialista nisso, o Mancini mais ainda, tem, antecipado algumas coisas, né? Eu acho que o que aconteceu com o Rios nada mais é do que acontece com muitos jogadores que ficam marcados por falhas em jogos grandes contra rivais. Isso acontece na história do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo e tudo mais.
E o Richard Rios, se você apagar os jogos contra o Corinthians esse ano, ele tem mais coisas positivas do que negativas. Embora, sim, tenha todo um contexto que todos esses outros que são convocados para suas seleções também têm. Mas assim fica falando de efeito Rames, né? O cara vai lá, que é o companheiro dele na seleção da Colômbia. Não é só o Richard Rios, pode ser o Bobadilla, pode ser o Martínez do Corinthians, pode ser o envolvimento deles com as seleções deles é muito grande. Né? O Romero com a seleção paraguaia, enfim. Agora, ele é um jogador raro, por isso que ele tem até possível interesse europeu nele, porque ele é um jogador que tem força técnica e vitalidade, e além de tudo, ele consegue enxergar bem o jogo. Então ele é um volante raro, que o Abel descobriu no Guarani Palmeiras, no Brinco de Ouro, quando ele jogava no Guarani. E um volante faz gol. O volante que faz gol vale muito mais. Assim fica reclamando dos volantes da seleção brasileira, por exemplo. Né, que sim, não entra na área. Não faz, ele faz gol. Ele é bom no jogo aéreo. Então vai vendo quantas virtudes o cara tem. Então ele fez o gol de cabeça no Peru, fez o gol entrando na área como um atacante ontem. Para ele passar por isso, eu até tenho curiosidade, porque a próxima partida, coincidentemente, é o Corinthians, né? É em Barueri e tudo mais. E aí, a decisão da participação dele, eu acho que tem tudo a ver com a participação dele, ainda mais depois da noite toda que ele viveu, como disse o Bessoni, dele, no jogo de sábado, passar uma borracha, chamar o jogo para ele, jogar ligado os 100 minutos e tirar aquela pecha de quem entregou a final para o adversário, né, que é mais ou menos o que ficou. Né? E não foi só a falha no jogo final, foram sendo as falhas nos jogos com o Corinthians. Né? 3 jogos com o Corinthians com falhas. No último a gente nem percebeu tanto, porque acabou acontecendo... o Yuri Alberto perdeu o gol cara a cara com o Everton, mas ele seria também, o 4º jogo seguido. Ele já estava na reserva, também depois da data FIFA, enfim. Mas ele é um jogador muito bom. Aí, eu acho que vou ligar uma coisa a outra. O que o Massini falou sobre a questão do Palmeiras como instituição, se preocupar com o seu povo, com o seu público, seja no Allianz Parque ou seja em Barueri principalmente. Eu estava até vendo o nosso companheiro lá do UOL, Danilo Lavieri, hoje, não é o primeiro jogador do Palmeiras que tem esse tipo de questão com a torcida do Palmeiras. Né? Ele citou lá o Luiz Adriano, ele citou o Gabriel Menino, ele citou o Zé Rafael, e aí ele citou por último o Breno Lopes, que para mim é o mais emblemático deles. Talvez tenha sido o menos talentoso, não fez fio, fez um gesto obsceno, fez o outro dedo, teve que dar satisfação na quadra da Mancha e foi decisivo para a conquista do brasileiro, meses depois formando dupla com o Hendrick. E aí a relação do torcedor do Palmeiras com alguns jogadores, ela também depende da frequência do torcedor do Palmeiras e da mistura do torcedor do Palmeiras nos jogos em que o Palmeiras joga. Senão, nós vamos voltar até a turma do amendoim, que era lá atrás, quando a gente brincava com a torcida do Palmeiras antes mesmo da construção do Allianz Parque. E eu acho que ele, evidentemente, agiu errado. Eu acho que, talvez, depois da comemoração ou falta de comemoração no Peru, o Abel pudesse, o próximo jogo é em casa. É uma outra circunstância. No Peru, beleza, não vou comemorar o gol. Foi assim, né? Não vou comemorar o gol, mas ele não está com o público em volta. Acho que talvez tenha faltado uma orientação, mas é do instinto. E como ele fala, acho que o vídeo dele é sincero. Foi uma espécie de desabafo. Eu tô jogando, fiz o gol lá, o estádio tá cheio 1-0 para nós. Então isso pode acontecer, esses escapes. E identifica que a torcida do Palmeiras precisa ter uma compreensão desses deslizes para que o jogador volte a jogar. O Breno conseguiu voltar a jogar, o Luiz Adriano não. O Zé Rafael nunca tinha ouvido aquilo, até achou estranho. O Gabriel Menino não conseguiu mais, porque ele jogava bem. O Gabriel Menino é um bom exemplo, porque é da mesma posição e tem as mesmas virtudes, talvez. Mas é um jogador que não conseguiu manter um nível de concentração, de atuação condizente com o nível técnico que ele tem. Então, no frigir os ovos, acho que é um jogador muito importante para o Palmeiras. Ele é diferente do Lucas Evangelistas, que é canhoto, joga no outro lado do campo e tem um jogo menos vertical e mais de toque curto. Ele faz mais gols que o Lucas Evangelista, então ele vai ser importante. Não precisa ser titular em todos os jogos, mas hoje ele é fundamental na construção que o elenco do Palmeiras submeteu. Então eu acho, alerta de chuva aí, cuidado, hein, Tivani? Chegou aqui mesmo. São Paulo está com alerta de chuva. Então eu acho que o que aconteceu ontem com o Richard Rios, quando acaba o jogo, é 1-0 o gol dele, talvez tenha sido o sinal para a trégua, mas tem essa segunda prova, que é o jogo justamente contra o Corinthians no sábado, lá em Barueri. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do Palmeiras. Então, se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando o seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração. Segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima!